Eu sou Ryan do Sophos Support e hoje vou mostrar como configurar o Sophos DNS Protection. Para colocar o Sophos DNS Protection em funcionamento, descreverei as etapas para configurar no Sophos DNS Protection sua rede em ambientes comuns. E, finalmente, como revisar seus registros. Para usar o Sophos DNS Protection, você precisará de um Sophos Firewall com uma assinatura Xstream Protection registrada na sua conta Sophos Central. Dependendo da sua rede, você também pode precisar de acesso aos seus servidores DNS. Se você tiver um IP dinâmico, precisará se registrar em um provedor de DNS dinâmico. Vamos começar a usar o Sophos Central. O primeiro passo na configuração do Sophos DNS Protection é configurar sua localização. Para que o Sophos responda às solicitações de DNS, os locais devem ser especificados para todos os locais de origem das solicitações de DNS. Se um endereço IP de localização do site não for incluído, o Sophos não poderá aplicar a política de sua empresa nem atender a essas solicitações. Geralmente, esses são os endereços IP públicos onde seus servidores DNS locais estão localizados, ou onde seu cliente ou servidores estão por trás, e não os endereços IP internos individuais de seus dispositivos. Neste exemplo, todos os dispositivos clientes e servidores que usarão o Sophos DNS Protection estão localizados em um único local. Todas as solicitações são enviadas por meio de uma única conexão WAN. Navegue até DNS Protection Locations e depois Add. Dê um nome ao local, a descrição é opcional. Digite os endereços IP de onde as solicitações serão originadas. Nesse caso, é 198.51.100.1 ou adicione um FQDN. Se o seu local não tiver um IP estático, certifique-se de usar um provedor de DNS dinâmico, como DynDNS, FreeDNS e outros. Isso garantirá que o endereço do local seja atualizado automaticamente após uma alteração de IP e evitará interrupções. Para obter uma lista completa dos atuais provedores de DDNS compatíveis, consulte a documentação do link. Observe que todas as solicitações de DNS provenientes de um endereço IP não listado serão descartadas. Depois que todos os endereços forem inseridos, clique em Save. Agora, mostrarei a você como implementar o Sophos DNS em vários ambientes comuns. Recomendamos que essas alterações sejam feitas fora do horário de expediente para minimizar as interrupções durante o período de configuração e aprendizado. Independentemente de sua configuração, primeiro navegue até DNS Protection, Installers, e anote os endereços IP. Eles serão usados adiante. A autoridade certificadora Sophos precisa ser implantada para exibir adequadamente quaisquer páginas de bloqueio sem avisos do navegador. Em Configure Block Pages, faça o download do certificado. Essa CA deve ser adicionada ao seu dispositivo local e ao armazenamento de CA raiz confiável do navegador. Para obter mais informações sobre como implementar isso via GPO, consulte os recursos vinculados. Agora, abordarei 3 cenários. Primeiro, se o Sophos Firewall for o servidor DNS. Segundo, se um servidor Windows local for o servidor DNS. E por último, se os seus clientes DNS estiverem apontando diretamente para um servidor DNS externo e você precisar apontá-los para o Sophos. Para o primeiro exemplo, mostrarei como configurar sua rede se todos os clientes e servidores dentro da sua rede já estiverem usando o Sophos Firewall como servidor DNS. O Sophos Firewall atenderá a todas as solicitações de DNS e está configurado para encaminhar as consultas de DNS para o Sophos DNS Protection. Nesse caso, é importante adicionar todos os endereços IP da interface WAN na localização, caso isso não tenha sido feito anteriormente. Se o firewall não for o dispositivo de borda, certifique-se de que todos os possíveis endereços públicos ligados à internet também sejam adicionados. Isso garantirá que, independentemente do caminho de saída tomado pelo firewall, o Sophos DNS Protection estará ciente de onde essas solicitações estão vindo. Faça login no Firewall Web Admin e navegue até Network, DNS. Se a sua configuração atual de DNS utiliza endereços IP internos e você precisa resolver nomes de domínios internos, certifique-se de configurar todas as rotas de requisição de DNS. O Sophos DNS Protection não pode resolver domínios locais ou não registrados. Para este exemplo, certifique-se de que os clientes ainda possam resolver o nome do domínio interno, mydomain.com e internaldomain.com. Portanto, adicione isso em rotas de solicitação de DNS. Quaisquer solicitações de DNS que envolvam esse domínio serão enviadas para o host especificado e não para o Sophos. Para obter mais informações sobre as rotas de solicitação de DNS, consulte a documentação vinculada na descrição. Em seguida, selecione Static DNS e limpe todas as entradas pré-existentes. Em seguida, adicione os 2 IPs de servidor DNS mencionados anteriormente.
Não use um terceiro servidor DNS, pois o firewall o usará em rodízio e isso resultaria no envio de algumas solicitações sem aplicação. Clique em Apply e pronto. No próximo exemplo, demonstraremos como configurar seu servidor DNS em um ambiente de servidor DNS do Windows. Todos os clientes apontam para seu servidor DNS interno e exigirão que seus encaminhadores de DNS sejam atualizados. Certifique-se de que o IP de origem pública de qualquer possível solicitação de DNS do servidor DNS seja adicionado ao local. Observe que, se o seu ambiente utiliza um servidor DNS externo que se comunica por meio de um túnel IPsec ou MPLS, é provável que o endereço IP público atrás do qual o servidor DNS está localizado deva ser usado, e não o IP de onde os clientes estão localizados. Faça login em seus servidores DNS de serviço e navegue até o Windows Server Manager. Vá para Tools, DNS. Clique com o botão direito do mouse em seu servidor DNS e vá para Propriedades. Na guia Encaminhadores, clique em Editar. Remova todos os encaminhadores pré-existentes. O Windows faz o balanceamento de carga dessas solicitações, o que pode fazer com que as solicitações de DNS não sejam enviadas aos Sophos para análise se houver outros encaminhadores. Adicione os 2 IPs de servidor DNS mencionados anteriormente. Selecione OK para aplicar as alterações. Neste último exemplo, os dispositivos clientes que você deseja proteger utilizam um servidor DNS externo, como o Google. Para configurar isso manualmente em clientes Windows ou Mac individuais, consulte os recursos na descrição. Na maioria dos casos, os clientes receberão essas informações por meio de um servidor DHCP. Descreverei as etapas de configuração em um DHCP do Windows. No entanto, isso pode variar dependendo do tipo de servidor DHCP que você possui. Esse exemplo também pode ser usado para testar dispositivos individuais em sua rede. Faça login em todos os seus servidores DHCP e navegue até o Windows Server Manager. Vá para Ferramentas DHCP. Selecione os escopos que você deseja utilizar a proteção Sophos DNS e selecione Server Options. Clique na opção xx.DNS Server. Remova todos os servidores DNS pré-existentes para garantir que todas as solicitações de DNS sejam protegidas pelo Sophos. Além disso, se você estiver usando anúncios de roteador e DHCP, certifique-se de que todos os servidores IPv4 sejam removidos. Se isso não for feito, pergunte ao DNS se ele poderá ir para os servidores IPv configurados em vez do Sophos DNS, perdendo a proteção. Novamente, adicione os 2 IPs de servidor DNS anteriores e clique em OK para aplicar. Na próxima vez que o cliente renovar seu endereço IP ou houver um novo dispositivo conectado, ele estará protegido. Quando o Sophos DNS Protection receber uma solicitação de DNS do IP do local configurado, ele será exibido como um site ativo. As políticas de segurança podem então ser configuradas em DNS Protection Policies. Você pode bloquear várias categorias em uma base por local. Também podem ser feitas exceções para domínios individuais. Para obter mais informações sobre a criação de políticas, consulte a documentação vinculada. Após a implantação, verifique sua configuração e se a proteção do DNS foi instalada corretamente. Navegue até dns.access.sophos.com. Se for bem sucedido, deverá ser exibida uma página com a marca Sophos, sem avisos ou erros. Se você tiver problemas, aqui estão algumas etapas básicas de solução de problemas a serem seguidas. Se você vir um aviso de certificado, verifique se a CA da Sophos é confiável em seu navegador. Se as categorias de bloqueio ainda estiverem acessíveis, verifique se a sua rede está enviando todas as solicitações para a Sophos. Alguns ISPs são conhecidos por interceptar solicitações de DNS, o que exigirá a desativação de serviços adicionais. Consulte a documentação vinculada para saber mais. Para mais exemplos, consulte o Guia de Solução de Problemas da documentação do Sophos. Uma vez que o tráfego é recebido e filtrado pelo Sophos DNS Protection, você pode navegar para os dashboards do DNS Protection para visualizar os vários dados de relatórios. Para obter mais informações sobre como filtrar e as opções de relatórios disponíveis, consulte a documentação de ajuda vinculada na descrição. E isso completa a configuração inicial do Sophos DNS Protection. Para saber mais sobre esse serviço, consulte os links na descrição. Toda a documentação relevante também está vinculada. Para obter mais assistência, consulte o time da SN Informática. Obrigado por assistir.